Queridos irmãos, graça e paz. É um prazer imenso poder estar dirigindo a vocês nesse momento, considerando o que o mundo, a mensagem que o mundo está trazendo para nós, que é de afastamento. Mas nós sabemos que em face dessa nova situação em que estamos vivendo, quando o mundo está pregando o afastamento, nós devemos cada vez mais nos procurar uma aproximação de Deus e desenvolver de uma forma mais intensa o nosso amor para com os outros, embora não estando presentes ou sentindo a ausência de alguns e sentindo também a saudade que é normal de um líder em relação aos seus liderados. A mensagem de Deus para nós nesse momento é que nós estejamos firmados no Senhor, esperançosos em Deus e firmados nas promessas de Deus que são infalíveis, e também cientes de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O coronavírus não veio para prejudicar a nossa vida, porque Deus nunca permite coisa para nos prejudicar, mas vem em cumprimento da palavra de Deus. É mais uma peste que está assolando o mundo, que nós devemos saber que em Cristo Jesus, nosso eterno Salvador, nós somos protegidos, guardados e amparados por Ele. E sabendo também o que a Bíblia diz, que já está próximo o fim de todas as coisas. E considerando essa situação nova que estamos vivendo, devemos nós estar firmados cada vez mais, crescendo espiritualmente, com a leitura da Bíblia, com a oração, com a consagração da vida a Deus, e também desenvolvendo os cultos domésticos. Eu tenho orado mais, eu tenho lido mais a Bíblia, eu tenho estado mais próximo do Senhor, e esse é um dever de todos nós. De maneira que eu apelo aqui a todos, a que permaneçam firmados em Deus, confiantes em Deus e certos de que em breve nós teremos uma solução de Deus para novamente nos congregarmos em louvor, em adoração, em culto ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, não se deixe desanimar, mas fique firmes no Senhor, porque o Senhor é a esperança de todos nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro presente na angústia. Devemos nós permanecer como cristãos que somos, alicerçados e fundamentados na palavra de Deus e não nos deixando abalar por coisa alguma. E estar também olhando para Deus, que é o autor, consumador da nossa fé. Deus continue nos abençoando. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos novamente na sexta-feira falando a respeito das coisas de Deus, transmitindo para os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor, aproveitando esse espaço para matar um pouco da saudade, né? Matar um pouco da ansiedade também, que vivemos dias realmente muito complicados. E é uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, né? De estarmos com os irmãos. Ouvimos há pouco a palavra do pastor também falando da saudade que ele está sentindo dos irmãos, da igreja. Também alguns irmãos têm comentado nos grupos de WhatsApp também a falta que tem feito, né? Pelo menos esse período tem feito para a gente refletir um pouco sobre a importância da igreja nas nossas vidas. A gente muitas vezes só dá valor quando nós perdemos, quando nós ficamos sem a falta, né? Neste momento de período tão difícil, a gente realmente sente muita falta dos irmãos e da igreja. Nós estamos, como os irmãos sabem, estudando um pouco escatologia. Já estudamos na igreja o livro de Daniel. Semana passada nós tivemos um review daquilo que a gente viu sobre a introdução do livro de Apocalipse. E vamos continuar hoje. Vou dar aqui um abraço para a Stephanie, para o nosso irmão Fábio, que está dando uma boa noite para a gente, né? Os irmãos também sejam abençoados nessa noite. Amém? Eu vou então dar andamento. Uma coisa que eu descobri, que pelo menos o povo aqui de casa, é o seguinte, que quando a quarentena vem e o confinamento chega, as pessoas tendem a ficar talvez mais pacientes, né? Mas o povo aqui também
não... Aqui, pelo menos os meus aqui estão meio impacientes. Falaram que eu falei demais da vez passada. Boa noite, irmã Tati. E eu quero dizer também que eu vou tentar resumir um pouquinho mais, falar um pouco menos. O irmão sabe que eu falo muito mesmo. E nós, então, vamos dar andamento ao nosso estudo. Como os irmãos sabem, estamos falando sobre escatologia e nós estamos justamente no livro de Mateus. Eu vou dar uma ligeira lembrada nas coisas que nós já vimos na semana passada, né? Eu vou passar aqui. Então, nós estamos estudando Mateus a partir do verso 23, aliás, do capítulo 23. Nós estamos relembrando algumas coisas e quero dizer para os irmãos que Mateus 23, 24, 25 está dentro de um só contexto, né? Jesus fala primeiro da destruição de Jerusalém, relembrando, profetiza Jerusalém, lança juízo sobre Jerusalém, a cidade, e também quando os discípulos passam pelo templo, ele fala também da destruição do templo, e todo o contexto, a gente não pode esquecer, todo o contexto se desenrola nessa questão, né? A exegese do texto, ela está contida nisso aí, né? Então, o texto de Mateus 24, 1 a 3, de Jesus saindo do templo enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E ele diz: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, e eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, que serão todas derrubadas. E relembrando, nós estamos já falamos isso, aquela ação de Jerusalém destruída e do templo destruído mexeu com a cabeça dos discípulos, porque eles já viveram isso. O povo de Israel viveu em cativeiro, eles não sabem. Jerusalém foi invadida pelos babilônicos, a cidade foi danificada, destruída, né? O templo também já foi destruído e ele novamente é construído. Então aquilo preocupou. O fato de Jesus ter lançado juízo sobre Jerusalém, sobre a cidade e sobre o templo, deixaram os discípulos preocupados, né? Então, quando eles chegam mais na frente e sentam com Jesus, relembrando, eles perguntam: dize-nos quando acontecerá essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Mateus 24, 3. E eu relembrei para os irmãos que o grego para tempos aí, a palavra aion, pode ser também traduzido por período de tempo, século ou geração, né? Então eles poderiam estar perguntando quando vai acabar essa geração, esse tempo, alguns dizem esse século, porque a pergunta se refere a justamente aquilo que havia sido mencionado antes, a respeito da invasão de Jerusalém, da destruição do templo. E eles queriam saber tudo isso que aconteceu. Então o contexto de Mateus 24 é Jesus respondendo estas duas perguntas. E aí nós já lembramos a questão que a primeira pergunta ele responde os sinais e depois ele fala sobre o tempo, né? O verso 24, aliás, o capítulo 24, o verso 33, lá na frente, portanto, eu botei ele aqui para a gente situar justamente o que está acontecendo. Irmã Zene Batista, um grande abraço à irmã Zene, a sua mãe, Carmen, a todos os irmãos da Conquistência que estão nos ouvindo nesse instante. Então veja bem, irmãos. Então veja aí, assim, quando virem todas essas coisas, que todas essas coisas são, que eu coloquei aí em vermelho, todas essas coisas citadas do verso 1 ao verso 32. Jesus está falando a todas as coisas que aconteceram. Aquilo ali, tudo que acontece, do 1 ao 33, é justamente em resposta àquelas duas perguntas, né? E o sinal, justamente, o texto, o contexto,
está em cima dessas perguntas, né? Então nós vamos então adiante, para mim não falar muito e não tomar muita bronca. E aí então é o seguinte, do versos 24, aliás, capítulo 24, do 4 até o verso 12, isso eu repetindo mais uma vez, são os sinais que o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Então ele diz das coisas que apontariam para o fim. E lembrando que o fim é o fim que resultaria na destruição do templo e também na destruição de Jerusalém. Eu estava ouvindo hoje o pastor Cândido, o pastor Ismael, na live que ele estava fazendo, e ele citando os versículos que diz, mas ainda não é o fim, e todo mundo interpreta como o fim do mundo, né? E aí, naturalmente, há quem discorde do que eu estou falando, mas analisando o texto e deixando o texto falar por si, e dentro desse contexto que nós já vimos, eu estou falando muito sobre isso, Jesus está respondendo que o fim era a destruição de Jerusalém e, aliás, a invasão de Jerusalém e a destruição do templo. Tanto é que o verso que nós lemos anteriormente, o 33, fala justamente isso. Então, do 4 ao 12, ele diz que ainda não é o fim, mas dá os sinais de quando o fim chegaria. O fim chega, então, no verso 14, quando ele diz, e o evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. Aí a gente imagina também a interpretação de muitos, mas do meu ponto de vista de alguns irmãos, né, o evangelho ainda não era pregado, porque ainda não era o tempo. Jesus ainda não morreu, Jesus não tinha ressuscitado, e o evangelho é boa notícia, e a boa notícia é justamente que Jesus ressuscitou. Então esse evangelho seria anunciado e proclamado, porque o fim chegou, ou seja, o seu ministério, a sua obra foi concluída com a sua morte e ressurreição. Então o fim veio, mas o texto não diz que Jesus vem quando o evangelho ser pregado. Há um grande perigo da gente pensar isso e falar, falta muito tempo para Jesus vir, porque quando a gente vai saber que o evangelho vai ser pregado, né? Quando é que vai ser isso? A irmã Lã Batista, deve ser a irmã da irmã Zene, né? Filha da irmã Carmen, também está conosco aqui, um abraço para ela também. Medida do possível que for dando, eu vendo os irmãos aqui, eu vou falando, mas os irmãos me desculpem que eu estou aqui ainda com um computador, com um microfone, com um celular, estou meio atrapalhado aqui, mas a gente chega. Mas voltando para o nosso texto, o fim chega então, ou seja, com esse marco, o evangelho sendo anunciado. O fim, repetimos, sendo chato, falando de novo, o fim de Jerusalém e a destruição do templo. E a partir daí, então, do Mateus 24:15, isso tudo nós já falamos, Jesus, então, aponta os sinais do fim. Quando é que o fim chega? Destruição de Jerusalém, destruição do templo, né? Invasão de Jerusalém e destruição. Então ele diz, há 3 sinais que eu falei para os irmãos. Nós já falamos que foi assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então ele fala, Daniel fala de 2 profanações do templo. Né? Ele fala de Antíoco Epifânio, Daniel diz isso, se não me engano, no capítulo 7, ele vai falar no 8, no 9, no 11, né? E a Bíblia e alguns escatologistas vão apontar de dois profanadores, né? Que são chamados de anticristo, homem da iniquidade. Um foi Antíoco Epifânio, os irmãos sabem, ele sacrificou uma porca no templo de Jerusalém, ele profanou o templo, ele zombou, ele fez coisas horríveis naquele tempo, nós já falamos disso, os irmãos lembram, né? E também aqui, Daniel vai dizer, justamente Daniel 2:44, isso aqui é uma observação que eu coloco para os irmãos, para justamente contextualizar o que Mateus diz, que quando tem o sonho da estátua, e a estátua está lá marcado todos os reinos, o fim da estátua, a Bíblia diz lá em Daniel 2:44, que na época desses reis, o Deus
dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. E aqui então a gente tem a visão de que o reino de Deus é estabelecido, né? Ele é chegado, e a partir de quando ele chega na figura da rocha que bate nos pés e destrói toda a estátua, se estabelece aquele período que se chama então o milênio, porque o milênio, em síntese, né, simplificando bem o período e o tempo, é justamente o reinado de Cristo, o período em que Cristo reina na Terra. Aí nós vamos ter divergências de pensamento, nós vamos ter aqueles irmãos chamados de pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas, né? Ou seja, o milênio vem depois da grande tribulação, e o pós-milenismo e o amilenismo basicamente combinam numa ideia que o milênio já começa a partir de Jesus Cristo. E um marco importante para os amilenistas, pós-milenistas e parte dos preteristas ou preteristas parciais é justamente se estabelece o milênio justamente com base nesse texto de Mateus 24, quando Jesus profetiza a destruição de Jerusalém. Mas isso mais na frente a gente vê com mais detalhe para não trazer muita confusão. Só coloquei aqui para nós contextualizarmos tudo que Mateus 24 diz e que nós veremos isso várias vezes, inclusive lá no Apocalipse. Eu coloquei aqui também, relembrando as semanas de Daniel, que Jesus falou que eu passei muito rápido sobre isso aqui. Eu vou apontando aqui no mouse para o irmão ver. E as 70 semanas, na verdade, são 70 sets, que no original são 70 períodos de 7, que se entende como 7 sendo semanas proféticas, né? E na primeira semana aqui, a partir da ordem que é dada para a restauração de Jerusalém, e aí há 3 divergências também, se é a de Neemias, se é a de Esdras, né? E então a gente conta a primeira semana, que leva exatamente 7 semanas. Até então a reconstrução de Jerusalém é construída. Então são 62 semanas onde o texto vai dizer que a vinda do ungido Jesus Cristo. Os pré-milenistas vão dizer que a partir dessa 69 semanas há um hiato, há um intervalo de tempo. E isso aqui é como se fosse um gap, né? Isso para. Já os outros irmãos entendem que não, isso continua. Então nós temos aqui na metade da primeira semana, e Daniel vai lá falar dos 1260 dias, Jesus morre, e no final dessa semana, aqui então, completa o ciclo com a invasão do Império Romano. Aqui fecha uma ideia preterista. Alguns irmãos amilenistas acham que essa semana aqui, esse intervalo de tempo entre o meio e o final ainda vai acontecer, né? Estou dizendo isso tudo porque existe as ideias, a divergência. Inclusive, eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos e o pastor Leandro Lima, ambos presbiterianos, e outro pastor da igreja de Sorocaba, também presbiteriano. Engraçado que os 3 na mesma linha milenista, eles não concordam muito bem com esse detalhe que eu passei aqui para os irmãos desse período aqui que está aqui, né? Abraço, irmã Carmen, vi agora a senhora aqui com a gente. Então vamos lá. Nós vamos então continuar aqui. E a gente viu então que nesse período chamado o primeiro sinal, que é a invasão ou a manifestação do anticristo, desse anticristo, que primeiro foi Antíoco Epifânio e agora então a gente tem Tito invadindo Jerusalém, quando Jesus chora por Jerusalém. Depois nós vamos ouvir uma música no final, justamente muito bonita. Eu sempre me emociono muito quando eu escuto essa música, quando a gente imagina Jerusalém sendo destruída e a figura de Jesus
chorando pela cidade e usa aquela figura que nós lembramos, como uma galinha quis colocar os seus pintos debaixo da sua asa, mas vocês não quiseram, né? A gente vê que Deuteronômio 28, 49, 57, a gente viu semana passada também, diz e profetiza, muitos anos depois, a Bíblia realmente é um livro fantástico, sobre a invasão dos romanos, usando inclusive o símbolo da águia, a linguagem difícil, que era o latim, eles não falavam latim, compreendiam bem o grego e o hebraico, também o aramaico, aliás, o aramaico, né, e hebraico, mas o latim não, né? Então, nesse tempo, Mateus 24 diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio até agora, como jamais haverá. A gente viu no texto de Deuteronômio também os relatos de que mães comendo seus filhos, a fome, a destruição, a desgraça, as mulheres sendo mortas, e o texto vai falar, né? Não dá tempo de pegar nada, fujam para os montes, quem está em cima da casa não desça, e coisa desse tal. Há também relatos de Flávio José, pastor Abraão de Almeida, eu falei pastor Gilberto Abraão de Almeida no vídeo passado, ele diz também que mulheres grávidas os seus ventres eram abertos, os filhos arrancados na espada, e os soldados romanos costuravam gatos vivos dentro do ventre dessas mulheres e arrancavam as mãos, uma crueldade sem fim, uma crueldade jamais vista, né? Então eles fizeram isso, então houve uma tribulação como jamais houve em Jerusalém. Isso não quer dizer que hoje o mundo não está livre de tribulação, porque Jesus disse, eu falei isso para os irmãos, que nós teríamos certa tribulação, nós teríamos certos problemas, né? Nós teríamos certos sofrimentos, como temos agora, estamos passando por esse período chamado de quarentena, quando esse vírus tem atemorizado e aterrorizado. E só lembrando os irmãos que a febre espanhola, né, que é a nossa gripe comum hoje, naquele tempo, matou de 50 a 100 milhões de pessoas, mais ou menos 25% da população mundial. Foi muito pior do que é justamente hoje, né? Nós também abraçamos aqui a irmã Ivaneide, está aqui também curtindo o nosso vídeo. Bom, irmãos, então vamos continuar entendendo isso. Importante salientar aos irmãos que a gente não precisa tirar do texto aquilo que ele não tem. A gente, aliás, tem que tirar no texto o que ele tem, aquilo que ele está nos oferecendo. A gente não pode ler a Bíblia com a ideia de que a gente sabe o que está. Um preconceito no sentido de você ter um conceito formado e aí você olha para o texto e quer tirar daquele texto que está em sua cabeça, e às vezes a Bíblia não está dizendo isso, né? Então, se a gente recordar o que está sendo dito em Mateus 24, a gente vê que Jesus responde aquelas duas perguntas, dizendo que o templo será destruído, a cidade invadida, o templo destruído, o templo profanado. E a história vai dizer que até as pedras do piso Tito arranca. Ele cola dentro do templo a imagem do imperador pela cidade, porque o imperador também é símbolo de adoração. O imperador é aquela figura que representa um Deus e profana-se o templo também, colocando isso como Deus. Isso a história registra, né? Flávio José diz isso claramente. Abraço ao irmão Osés também, que está conosco aqui vendo o vídeo. Bom, agora então a gente avança um pouco mais no texto e a gente vê, então, a partir do verso 24, aliás, capítulo 24, verso 21, e ele continua dizendo: veja que eu avisei antecipadamente, assim que alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Aqui estabelece uma quarentena, né? Fiquem em casa, não saiam. Ou ele está dentro da casa, não acreditem. Então nós precisamos estar focado naquilo que a Bíblia diz. Eu fico muito preocupado. Às vezes a gente critica muito o judeu, fala assim: mas Jesus veio, viveu aquele povo, esteve ali entre eles, e eles não reconheceram
não identificaram que era o Messias e até hoje estão esperando. E é verdade, é uma coisa meio absurda, mas o que pode acontecer com a gente é de muitas vezes a gente vê e lê as escrituras e também está imaginando uma coisa que não é aquilo que ela está dizendo, né? A gente está sendo, conforme o texto diz, sendo enganado até mesmo por nós mesmos, por conceitos que nós criamos ou que ouvimos e deixamos de acreditar. Mas pense bem, irmãos, nisso que a gente vai ver agora. Aí então, a Bíblia vai dizer uma coisa: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e assim será a vinda do Filho do Homem. Nós temos na Bíblia registrados que Jesus virá 2 vezes. Ele veio e retornará a segunda vinda. Aqui ele está falando da primeira vinda, não está falando da segunda. Mas por que então a gente entende isso aqui? Nós vamos tentar, vamos dizer assim, desmistificar um pouco isso aqui. Jesus começa a contar a história e no meio da história ele coloca uma linguagem que talvez para a gente seja estranha, seja não tão clara, mas para quem ele estava falando, isso era muito claro. Mateus escreve o evangelho para os judeus. E essa linguagem que ele usa aqui, eles entendem perfeitamente. Então, quando ele diz como um relâmpago, ele está falando da clareza dos fatos. Porque o relâmpago, quando ele acontece e se olha para o céu, ninguém tem dúvida de que aquilo ali é um relâmpago. Então ele ilumina o céu, ele não deixa nenhuma dúvida. Ele sai de uma ponta e será outra. Então a vinda de Jesus foi clara, foi evidente, todo mundo viu. Né? E por que eu tenho a convicção que Jesus veio e todo mundo viu? A gente olha para a história, a gente vê anos antes de Cristo, anos depois de Cristo. Precisa dizer mais alguma coisa? Existe mais de 2.000 escritos, fora a Bíblia, que registram a passagem de Jesus na Terra. É mais claro do que isso, não existe um homem que passou e existiu na face da Terra mais documentado, mais registrado, mais comentado do que Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz, a vinda foi clara, foi como um relâmpago, numa noite escura. Todo mundo viu. Não tem como negar que Jesus não veio. A história é a prova mais clara e evidente disso. Nós estamos no ano 2020, depois de Cristo. Né? Alguns irmãos, ou muitas pessoas, viveram antes de Cristo. A história está dividida em antes e depois de Cristo. Quando se cita alguma coisa, está lá registrado antes de Cristo e depois de Cristo. Agora perceba o verso seguinte, quando ele diz, onde houver um cadáver, ali irão as águias. E eu botei uma barra aqui, abutres, porque em algumas versões o termo em grego pode ser traduzido como abutres e como águias. Existem algumas bíblias que traz águias e existem outras que traz abutres. Então, onde está o cadáver? O cadáver aqui representa aquelas pessoas mortas na invasão de Jerusalém. O cadáver aqui é Israel. O cadáver aqui é Jerusalém, destruída, sitiada, morta, saqueada, totalmente destruída, invadida pelos romanos. Vale ressaltar que os romanos é instrumento da ira de Deus. Os romanos são instrumento da justiça de Deus. Os romanos são usados cumprindo um plano e um propósito de Deus. Né? Por mais estranho que a gente ache, por mais absurdo que isso possa parecer para muita gente, a verdade é bem essa. Né? A verdade é bem essa. Quando Deus fala a respeito de Ciro, quando invade a Babilônia, Ciro, o Medo, ele diz, Ciro, meu servo. Meu servo porque ele era crente, não. Ele foi usado, instrumento de Deus, para cumprir aquele propósito na invasão da Babilônia. Então os romanos cumprem, então, esse papel. Onde houver um cadáver, povo de Israel, Jerusalém, as pessoas mortas, ali se ajuntarão os abutres.
os abutres ou as águias. Quando a gente fala de águias, é o termo mais apropriado, porque águias é o símbolo do Império Romano. Águia é colocado, traduzido por alguns tradutores da Bíblia, mas o termo é a águia também. O grego vai dizer a águia, né? Alguns querem atribuir a palavra águia a abutre, e aí fica a relação por ser cadáver, por ser carne, que quem come é abutre, cadáver. Mas aqui está ilustrando mais uma vez a destruição, o contexto todo das duas perguntas que os discípulos fazem. Quando vai ser que vai acontecer essas coisas? Quando será? O que vai acontecer no fim do mundo? O fim de quê? O fim de Jerusalém e o fim, a destruição do templo. Tá bom? Então as águias aqui representam exatamente isso. Agora então vem o terceiro sinal. E a Bíblia diz em Mateus, a partir do verso 29, que imediatamente após a tribulação, percebam que o primeiro sinal vem a invasão, a manifestação da profanação através de Tito. O segundo sinal, logo em seguida, vem então o martírio, a tribulação, o sofrimento dos irmãos em perseguidos, mortos, através da invasão romana, né? Muitos mortos, muitos destruídos, muitos que passam verdadeira angústia e tribulação, ao ponto de muitas mães comerem os próprios filhos. Eu lembrei os irmãos daquela narrativa relatada por Flávio José, de um soldado entrar na casa de uma mulher para procurar alguma coisa para comer e encontrar ela lá comendo um pedaço do seu filho. Ela matou o filho, estava comendo um pedaço, guardando o outro para outro dia, e eles ficam realmente assustados com aquela cena, ficam horrorizados com o que aconteceu, e então ela como se ignorasse totalmente a presença dele. Eles saem e ela tranquilamente volta a comer a criança, né? Coisa horrível. Então o texto diz que imediatamente após a tribulação. Isso não quer dizer que a tribulação acaba, ela continua. Isso não quer dizer que a tribulação cessa, mas não da forma como ela havia se manifestado, ela continua. Então veja bem, imediatamente após tudo isso, logo em seguida, uma coisa após a outra, naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes serão abalados. Eu vou ficar nesse texto aqui, depois na semana que vem a gente vê o verso 30, que diz: aparecerá o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra levantarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Mas vamos trabalhar um pouco o primeiro verso para entender. Então você fala assim, então quer dizer que Jesus veio como que ele veio, se não aconteceu nada disso aí? O sol não escureceu, a lua não deu luz, e as estrelas caíram dos céus e os poderes da terra foram abalados. Então, mais uma vez, a gente precisa entender o que Jesus está falando, que linguagem é essa que a gente está dizendo, né? E aí observe uma coisa, eu coloquei aqui a figura do sol. Irmãos, observam, o sol está aqui. O Sol é uma estrela de quarta grandeza ou quinta grandeza, se eu não me engano. Isso quer dizer que existem estrelas 5 vezes ou 4 vezes maior que o Sol. O Sol é a nossa estrela mais próxima que tem do nosso sistema solar. Então veja que a Terra está aqui nesse pontinho aqui, ó. Terra. Observe o tamanho do Sol, observe o tamanho da Terra. Então, veja bem, se Jesus disse que as estrelas cairiam do sol, não tem como entender isso de forma literal. Porque o sol não tem nem como cair na terra, porque é uma coisa muito absurda de entender. E os discípulos, na época, entenderam claramente isso. A gente, às vezes, não entende, porque a linguagem não é do nosso tempo, né? Mas aí então fica claro, eu botei essa figura aqui para a gente entender que ele está falando em uma linguagem figurada. Ou seja, não é literal.
na vinda do Filho do Homem, uma estrela não vai cair na terra, porque não vai nem ter como a terra suportar a queda de nenhuma estrela, de nenhum astro, né? Então, veja bem, aqui o texto está claramente dizendo que o juízo chegou, o fim chega através do juízo. Quando ele diz justamente que as estrelas caíram do céu, o juízo chega. E nós vamos entender isso melhor a partir de agora. Em Zacarias 9:14, a Bíblia vai dizer: então o Senhor aparecerá sobre ele, suas flechas brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará trombetas e marchará em meio à tempestade do sul. O juízo de Deus chega de forma devastadora, né? Chega de forma implacável e chega para Jerusalém. E o texto está falando justamente disso. Mas vamos entender um pouco o que é que Deus está falando dos astros dos céus, das estrelas caírem sobre a terra. Vamos ver então como é que a gente entende isso. Os discípulos da época compreendiam bem isso, porque era uma linguagem já usada pelos seus pelo povo através do Velho Testamento, né? Quando a gente vai lá para Gênesis 1:16, a Bíblia diz que Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então entenda uma coisa, que quando Deus fala de estrelas, de sol, de luminares, ele está falando de governos. Fala de governos e a gente puxa isso então da definição que dá na criação, porque o sol governa de dia e a noite governa de noite. Tudo bem, você não se convenceu do argumento? E lá então, em Gênesis 37, 9 e 10, quando José tem um sonho, ele diz: depois tive outro sonho, e contou aos seus irmãos. Ele tive um outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e os irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que sua mãe e seus irmãos viemos a nos curvar até o chão diante de você? Então eles entenderam perfeitamente a simbologia de sol, estrelas se curvando, lua, porque representa justamente o domínio, o governo que José exerceria sobre os seus povos. E aí é o sonho que ele teve quando ele estaria à frente do Egito. E quando ele assume o Egito, o Egito naquela época dominou o mundo, porque só no Egito tinha comida, os irmãos lembram muito bem disso, a fome reinou na terra toda. Então todos vinham ao Egito e vinham aonde? Atrás de José. Ele que decidia quem vendia, quem comia, quanto levava. Então o sonho dele é ilustrado figurativamente, né, simbolicamente, como uma mesma linguagem que Jesus diz das estrelas e do sol, como se curvando o sol, as estrelas curvavam diante de mim. A Bíblia tem vários exemplos, várias atitudes que relatam e figuram justamente isso. Veja o que Isaías diz em Isaías 13:1, quando o Senhor adverte, lança juízo também sobre a Babilônia, através de Isaías, filho de Amós, que recebeu a visão. Então ele vai dizer: veja, um dia do Senhor está perto, dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir seus pecadores. As estrelas do céu e as constelações não molestarão essa luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos ativos e humilharei o orgulho dos cruéis. Então veja bem a linguagem usada, muito parecida com a de Mateus 24. Ele diz: as estrelas do céu e as constelações não mostrarão a sua luz. Isso simboliza fortemente a justiça e o juízo de Deus quando chega, né? Tudo escurece, tudo vira trevas, tudo realmente toma esse ar sombrio e devastador, como aquele tempo foi para Jerusalém. A gente imagina mais ou menos hoje que hoje a gente tem uma pálida visão, né? A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo com o mundo e vê que
esse clima de coronavírus, como existe um pânico, né? Parece que o dia está escuro, parece que as coisas estão muito nebulosas. E é mais ou menos assim que as pessoas estão vendo o mundo hoje. Um abraço para Júlia Ferraz, que está aqui também conosco, curtindo esse vídeo. Vamos lá? Aí então, Salmo 104, verso 1 e 3 vai dizer: bendiga ao Senhor minha alma, o Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, está vestido de majestade e esplendor. Eu volto à luz como uma nuvem, veste, estende os céus como uma tenda, põe sobre as águas dos teus céus as vigas dos teus aposentos, fez das nuvens a sua carruagem e cavalga como o vento. Então perceba como ele usa aqui a figura do vento como uma figura de simbólica, né? Simbolizando justamente como se imaginava quando se via a justiça e o juízo de Deus. Ele fez das nuvens a sua carruagem. A carruagem é um cavalo, a carruagem usada em guerras, né, em batalhas, quando os exércitos marchavam. E cavalgava nas asas do vento, como se fosse o vento, as nuvens, o seu animal. É a linguagem usada lá em Mateus 24. A advertência contra o Egito, lá em Isaías 19, 2, ele usa a mesma linguagem. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz, vindo para o Egito. Os ídolos dos egípcios temem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei o egípcio contra o egípcio, cada um lutará contra seu irmão, o vizinho lutará contra o vizinho, e a cidade contra a cidade, o reino contra reino. Então, quando o juízo de Deus, a justiça de Deus se manifesta, e a mão de Deus pesa, era essa imagem que aparecia, e é o que relata lá em Mateus 24. São muitos textos, irmão. E aqui tem também Isaías 34, 4, 6. Eu não coloquei todos, mas existem vários. As estrelas dos céus são todas dissolvidas e os céus se envolverão num pergaminho, né? Hoje a gente imagina como isso é difícil de literalmente acontecer. Então é uma linguagem simbólica, né? Uma linguagem para relatar o pavor, o caos, a destruição que causa quando Deus age a justiça. A impressão, a sensação que dava era justamente isso, como se as estrelas estivessem sendo dissolvidas e o céu estivesse enrolando como um pergaminho. Todo o exército cairá como folhas. É aquela história das estrelas caírem, né? dos planetas caírem, da Lua, né? Exatamente fazendo uma analogia, uma linguagem simbólica. Todo exército cairá como folhas secas, videira de figueira, caindo a espada. Aliás, quando minha espada embargar-se nos céus, saibam que ele descerá para julgar Edom. É a justiça de Deus sobre Edom, relatado também aqui nesse texto de Isaías, mais uma vez, justificando, explicando o texto de lá de Mateus. A espada do Senhor está banhada de sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros, de bodes, gordura de rins e carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em gozar grande matança em Edom. Malaquias 4, de 1 a 3, também fala também do juízo da justiça, relatando. São muitas citações sobre o mesmo contexto de Mateus 24, né? Falando justamente como é. Então eles estavam perfeitamente acostumados com aquela linguagem. Pois certamente vem o dia, adverte como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. Aquele dia que está chegando, aterá fogo nele, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciarem o meu nome, o sol da justiça levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e satisfarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, serão como um pó sobre a sola dos seus pés, pois no dia que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o dia chega, ali aquelas paredes, aquelas ruínas foram testemunhas do que ocorreu, de tudo que foi cumprido, né? Que tudo se estabeleceu conforme o Senhor determinou e planejou, né? Mateus 24, até o verso que nós vimos, explicando para os irmãos, ele traz esse contexto, essa mensagem. Nós vamos continuar o estudo e a gente vai procurar entender, então, realmente. O que nós vimos até agora é que
Mateus 24 responde uma pergunta dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém e sobre a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, né? E o fim ali é tratado como essa forma. A linguagem aponta para toda essa profecia, né? Nós queremos então encerrar o nosso vídeo agradecendo os irmãos que estiveram conosco